Bom, e dando sequência aqui aos naipes, a gente chega no último naipe, que é o naipe de nozes, o naipe de paus, que, como eu falei antes, está relacionado justamente à classe mais pobre, à classe mais trabalhadora, né, aos escravos. As cartas aqui do naipe de paus, como vocês podem ver aqui, são cartas mais pesadas, né? Elas não têm uma representação muito agradável, né? Esse é o naipe considerado o mais difícil, né, do Lenormand, o mais desafiador. Ele é considerado o naipe das sombras, dos desafios, das dificuldades, né? E aqui é onde a gente vê justamente a representação da vida dos camponeses, dos mais pobres, da classe trabalhadora, da classe escrava, né? E a gente tem como primeiro, na primeira carta aqui desse naipe, justamente o As de Paus, o As de Nozes, que é o anel, né? Essa carta de abertura aqui, a gente hoje tem uma associação muito forte dessa carta com relacionamentos, né? Quando está próxima do coração, né? Mas essa não era a associação original. Esse aqui, o anel, era um símbolo de poder, né? E essas pessoas, elas representadas no naipe de paus, elas já nascem pertencentes a alguém, a algum senhor que tinha esse poder, né? Então a gente tinha a pessoa do anel, era a pessoa com o poder, e essas pessoas já nascem presas aqui por esse compromisso, presas pertencentes a alguém. E aí na representação do anel, a gente vê não o relacionamento, mas um símbolo de poderio, de propriedade, de pertencer a alguém, né, de não ser de fato livre. Então a gente vê a questão aqui muito mais do compromisso, né, no sentido de pertencer a alguém. A próxima carta é a carta da cruz. Então a gente já começa essa jornada aqui pelo naipe de paus, né, com a cruz, que é uma carta que fala de sofrimento, né, que fala de devoção. E a gente sabe que esses valores aqui estão relacionados, né, na cruz à questão do contexto da igreja da época. É o primeiro naipe aqui que abre essa sequência depois do As, e ele comanda tudo. Então ele traz a ideia de quem nasceu aqui nessa classe representada aqui pelo naipe de paus, os escravos, os plebeus, os mais pobres, eles deveriam ter fé na vida vindoura, na próxima vida, né? Então essa carta aqui ela representa muito isso, o martírio, o sofrimento, a resignação e ter fé na próxima vida, né? Quanto mais sacrifício você passar nessa vida, maior a chance você vai ter de alcançar a felicidade no reino de Deus. Então, a ideia da igreja, a comunicação toda da igreja reforça justamente isso, reforça justamente essa ideia de que você tem que aguentar aqueles sacrifícios todos colocados na tua vida, né? Reforça que quanto mais afastado a gente estiver da ideal da virtude, mais vícios e pecados, né, mais a gente vai estar distante de Deus. Então já coloca aqui uma questão, né, uma cruz a se carregar, né? A próxima carta é a carta dos ratos, que fala justamente de roubo. Ela tradicionalmente ela até era associada aos pecado capital da gula, né? Aquela coisa do rato que rouba o queijo, né? Que rouba o pão, então que vai assim de leve aí se apropriando, né? Das coisas que não são dele. Então tem muito essa coisa aí do abocanhar, né? O que não pertence. Então tinha essa questão aqui que era às vezes uma maneira até das pessoas que viviam nessas classes mais pobres se alimentarem, porque não tinha muito o que fazer. A próxima carta é a carta da montanha. A montanha, ela fala de ser resiliente, de ser persistente. Então, o grande desafio, né, para alcançar as virtudes, enfrentar os grandes obstáculos para se manter virtuoso. Ou seja, apesar do sofrimento, você tem que fazer um esforço aqui para se manter virtuoso, temente a Deus, etc. Né? Aqui a gente tem a carta da raposa, né? Então a carta da raposa ela fala assim de esperteza, fala de estratégia, justamente essa coisa da esperteza e da estratégia para burlar, para enganar, para iludir, né? A ilusão como uma ausência da consciência de Deus. Então ela fala aqui da questão da virtude de você estar sempre vigilante, né? Da necessidade de você vigiar sempre, né? De você estar atento às situações. É uma carta que fala dessa coisa da astúcia, porque você poderia facilmente ser passado para trás. A outra carta aqui é a carta do urso, né? Essa carta fala de força física,
né, a força física de trabalho representada por essa classe. Mas ela está associada, quando a gente retorna lá para o jogo da esperança, ela está associada à mãe ursa, né, que tem aquelas crenças antigas de que o filho da ursa, o ursinho, quando nascia, ele não tinha muita forma, né? E a mãe ursa, ela dava forma à sua cria lambendo a cria. Então ela lambia a cria, lambia o urso que nascia todo disforme para justamente dar forma, né, ao filhote. E aqui fala justamente da imperfeição, que quando a gente lapida, quando a gente trabalha, né, com essa imperfeição, uma vez lapidada, ela leva justamente à perfeição. Então reforça o tema de aprimoramento do homem, né? De novo, através do sacrifício, através da superação de dificuldades aqui. A próxima carta é a carta do chicote, que aqui fala claramente de castigo, de punição, né? E isso fala tanto de um castigo, né, sofrido por alguém que comete um erro ou comete um pecado de maneira consciente, quanto também pela necessidade de uma penitência, né, voluntária, né? Como aqueles monges, por exemplo, que usam chicotes e se chicoteiam para purificar a carne. Então, tem esse contexto aqui também desse chicote, né, de castigo, de punição ou imposto de fora, né, por ter cometido um pecado, um erro de modo consciente, ou então a necessidade voluntária de penitência de punição. E a próxima carta aqui traz a serpente, que fala justamente de tentação. Então, dentro daquele contexto católico-cristão, a serpente é o símbolo, né, da tentação, da traição, né, daquele animal que rasteja, que está ali no chão mesmo ali, né, da matéria inferior, que impede o crescimento, que impede a ascensão, a evolução do homem. Então, uma coisa para estar sempre vigilante aqui, novamente, como a gente viu na carta da raposa. E a última carta é a carta das nuvens, né? Que falam daquelas tempestades, dilúvios, que são capazes de assolar a terra, né? E onde o sol só voltará a brilhar para aquelas pessoas que são prudentes, que são justas. Então é como se fosse um lembrete aqui de tempos ruins, né? De nuvens negras no céu, que só vão se dissipar a partir da virtude, ou seja, da aceitação dessa vida de sacrifícios, né? De dificuldades, né? De penitência, de tudo isso. Então vocês percebem aqui que é uma jornada dentro desse naipe de nós e de naipe de paus, de muito desafio, de muitas dificuldades, né, da escravidão, do trabalho árduo, que começa justamente com dor, com tristeza, aí se atravessa uma estrada com ratos, com montanhas, onde tem raposas que devem ser espertas para não se depararem com ursos vorazes ou com o chicote de algum senhor de escravos, e onde a gente encontra aqui, de certa maneira, espelhados os pecados capitais também, porque a gente vê preguiça, a gente vê vaidade, cobiça, inveja, tentação, frieza, né? Tudo isso aqui que pode levar a discussões, conflitos e irromper justamente em terríveis tempestades, ok? Então, voltando aqui para os naipes, né? Então, a gente viu aqui que o naipe de corações, o naipe de copas, né? Fala muito das questões da vida diária, da rotina, do trabalho, da segurança, da família, dessa estrutura, né? Então, ele vai estar falando muito aí para a gente como a gente sente a experiência presente, né? Principalmente nessa pegada de rotina, né? De segurança de vida diária. O naipe de folhas, o naipe de espadas aqui, ele vai estar falando da parte de comunicação, de vida social, de encontros, de comércio, de comunicação mesmo, né? E também é todo aquele lado de beleza e de harmonia, né? Da busca de alegria e de prazer. Ou seja, como a gente está percebendo a experiência presente, o que que a gente está pensando a respeito dessa experiência. O naipe de ouros, né, o naipe de sinos aqui, ele vai estar trazendo o tema das perdas e ganhos, né, da sorte, do azar, do destino e de toda a parte material. Então, ele vai estar trazendo para a gente temas que vão falar sobre o que a gente faz na experiência presente, sobre a materialidade mesmo, como a gente age, né, o que que a gente realiza a partir do que a gente tem. E o naipe de paus, ele fala justamente, né, o naipe de nozes, fala de desafios, fala de vícios, de armadilhas, de perigos, de sombras, de obstáculos. Então, vocês viram ali que todas as cartas têm essa temática, né, em que e como é que a gente trabalha com a experiência que vem.
presente, ou seja, como essa experiência nos desafia, né? O que que ela nos faz questionar e como ela pode nos impedir de seguir adiante. Então, a gente consegue perceber que agrupando as cartas, de acordo com os naipes, ficam muito claras esses questionamentos e esses temas separados. E aí, quando a gente vai partir para uma interpretação oracular, né, uma dica interessante é a gente tentar perceber, por exemplo, numa mesa real, ou até mesmo na jogada com menos cartas, né, num bloco de 9, enfim, quais são as cartas, né, quais são os naipes que aparecem em maior número, né? Ou aqueles que aparecem próximos ou ao redor do consulente, né? Principalmente verificando as cartas que tocam a carta que representa o consulente. Então, por exemplo, se a gente tiver a maioria de cartas de paus, né, carta de nozes, então já vai falar de um momento que é desafiador, né? E a gente vai olhar para as cartas e tentar detalhar, justamente interpretar quais são esses desafios, né? Mas se a maioria ali a gente já olha só pelo naipe, a gente já percebe, poxa, tem um momento desafiador aqui rolando, né? E uma dica é olhar para a gente, olhar para a região acima, à direita, né, nesta direção aqui da mesa real, para a gente perceber como o consulente está lidando com esse momento, né? Que tipo de pensamentos, né, estão acima dele, estão na cabeça dele, que tipo de pensamentos ele nutre, né? Se ao contrário, a maioria das cartas for, por exemplo, copas, corações, então ele vai estar muito mais ligado na questão da rotina dele, na questão da segurança, né? Tudo isso vai estar sendo valorizado, né, naquele momento da tiragem de cartas. E aí a gente vai dar uma olhada, por exemplo, à esquerda e acima, nessa direção aqui, para saber de onde vem essa sensação, de onde é que ele traz essa sensação de segurança, né, de base, de estrutura. E se a gente olhar para a direita e para cima, a gente vai entender como é que ele está projetando isso no futuro, como é que ele se vê no futuro com relação a esse sistema de rotina e de segurança. Tá ok? Então, a ideia aqui, pessoal, era justamente trazer essa separação, essa organização, na verdade, do Lenormand em cima dos naipes, para trazer uma nova camada de interpretação, uma nova maneira de olhar para além de apenas os símbolos individuais de cada carta, tá? Agrupando desse jeito, a gente começa a perceber essas famílias diferentes de naipes, né, de grupos de cartas, e o que que elas podem nos orientar quando a gente olha para uma jogada, né, dependendo da predominância de cada uma das energias aqui desses naipes, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? E aguardo comentários, enfim, para a gente ir trocando informações e ideias aqui, tá bom? Um abração aí para todos. Tchau, tchau.